amo o teu poder, a tua unção. Eu peço, meu Deus, que o teu espírito de amor, que o teu espírito de paz, que o teu espírito de glória, que a unção poderosa do Senhor esteja sobre a vida deste povo, que a unção poderosa do Senhor esteja sobre cada pessoa que busca a face do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, não te detenhas e abençoa cada alma que aqui está, cada pessoa que aqui se coloca, porque hoje é dia de milagres, hoje é dia de libertação, hoje é dia da manifestação da glória do Senhor na vida deste homem e desta mulher, na vida deste povo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém e digam graças a Deus. Amém, meus irmãos. Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Joséilton Batista e nós estamos aqui juntos para aprendermos e compreendermos da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra hoje muito boa que o Senhor Deus nos abriu o entendimento, que eu tenho certeza que vai ajudar cada um de vocês a vencer os obstáculos e as barreiras que o diabo tem colocado. E tudo está, irmão, naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Então, deixa eu falar com os amigos aqui que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelas redes digitais. Eu sou o pastor Joséilton Batista e você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Aqui está a nossa igreja, rua Padre Carapceiro, 357, Boa Viagem. E o nosso telefone, que também é o WhatsApp, para você fazer o seu pedido de oração, para você pedir a sua visita online e para você também nos ajudar com a sua contribuição, com a sua colaboração, com o seu dízimo, com a sua oferta, com aquela oferta de amor que Deus falou ao seu coração. O DDD daqui de Pernambuco é o 81, é o 3090 3300. 3090 3300. Também é o telefone aqui da nossa igreja. Você também, se quiser, pode nos ligar e nós teremos o prazer de te atender e de levar o amor de Deus até você. Hoje, meus irmãos, sendo sexta-feira, é a sexta-feira do grito da liberdade, é a sexta-feira da vitória, é a sexta-feira dos mais do que vencedores. E o título da nossa mensagem de hoje, o assunto que Deus colocou no meu coração para que a gente possa tratar hoje, o nome do título da mensagem é incredulidade. Está aqui para vocês na tela, incredulidade. Sexta-feira, dia 9/10/2020, pastor Joséilton Batista. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, tá? Aliás, vamos para o versículo 3, para poder a gente pegar todo o entendimento, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, por favor, 3. Está escrito aqui, ó. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Olha que coisa séria. Jesus, eu sempre tenho pedido ao meu Senhor que Ele me dê sabedoria, que Ele me dê entendimento, que Ele me ajude da maneira mais fácil possível de eu transmitir a palavra da salvação para cada um de vocês, para que a palavra possa chegar clara, que eu possa explicar da melhor maneira possível, não eu, mas eu sempre peço ao Senhor que toda vez que eu subir nesse altar, não seja eu, mas seja o Espírito do Senhor através de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eu e você, todos nós que somos de Cristo, temos uma grande responsabilidade de levar esse amor e esse poder de Deus para todos aqueles que necessitam e precisam. Para todos aqueles, irmãos, que precisam da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então, olha bem só, o Santo Espírito de Deus, ele usa aqui o apóstolo São Paulo, para declarar justamente para nós isso. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Versículo 4. Agora preste bem atenção na colocação que o Santo Espírito de Deus fala a respeito no versículo 4.
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, veja só, o Deus desse século. Vamos parar aqui. Romanos 12, versículo 12, por favor. Romanos 12, versículo 12, por favor. Romanos 12, versículo 12, em nome de Jesus. A transmissão ainda não está no WhatsApp, né, meus amados? Então, Romanos 12, versículo 12, a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Por que tudo isso? Aí vamos voltar para o início. Romanos 12, 2. 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita, irmão, vontade de Deus. Então, a palavra do Senhor mostra para nós que eu e você não temos que estar conformado com as coisas deste mundo, deste século, né? Na Bíblia atualizada, no lugar da palavra mundo, tem a palavra século. Então, o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou os entendimentos. Por quê? Porque muita gente se conforma com as coisas desse mundo. E a pessoa não consegue desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ter um particular aqui com vocês. Às vezes nós perguntamos às pessoas, fulano de tal, ciclano de tal, como é que está você? Ah, pastor, eu vou como Deus quer. Meus irmãos, se você vai como Deus quer, então louvado seja o Senhor. Porque na palavra do Senhor declara que os pensamentos de Deus para você é pensamento de paz. Pastor, mas eu não estou tendo paz. Então você não vai como Deus quer. A palavra do Senhor diz na 3 de João, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Pastor, eu não vou bem em todas as coisas. Então você não vai como Deus quer. A palavra do Senhor declara que de Abraão para cá, todas as famílias são benditas, são abençoadas. Ah, pastor, a minha família não está bendita, não está abençoada. Então você não vai como Deus quer. Verdadeiramente levou sobre si a sua enfermidade, a sua dor, a iniquidade, a transgressão e o castigo. Ele enviou a palavra, te sarou e te levou à destruição. Ele perdoou as tuas iniquidades, sarou as enfermidades, né? Começando, né, Isaías 53, 4 e 5, Salmo 107, versículo 20 e Salmo 103, versículo 3. Pastor, eu não estou desse jeito. O fruto do Espírito na sua vida tem que ser amor, paz, alegria, longanimidade, a paciência para suportar as afrontas, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ô pastor, eu não estou desenvolvendo esse fruto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, preste bem atenção. O que é que está acontecendo? Você não tem que se conformar com este mundo, com este século, mas você precisa transformar pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, da sua compreensão, para que você experimenta qual seja a boa, agradável e o que mais? E perfeita vontade de quem? De Deus. Você tem que desfrutar a perfeita vontade de Deus. Olhe para você, olhe para a sua vida, olhe para o que está acontecendo com você. Não permita, veja só, 1 de João 5, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Olha o que está escrito. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está em quem, irmão? No maligno. Então não permita que o maligno esteja dominando a sua vida. Não permita que você venha fazer parte desse grupo de pessoas sofredoras que o maligno está roubando, matando e destruindo. É você, meu irmão, é você, minha irmã, que tem que abrir o seu coração para Deus, para desfrutar da vida abundante que só o Senhor Deus tem para nos dar. É você que tem que abrir o coração para Deus e desfrutar de todas as bênçãos. Então, preste bem atenção. Vamos lá, preste bem atenção.
Vamos lá para um exemplo. Marcos capítulo 9, por favor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14, preste bem atenção. Nós temos muitas revelações aqui. Eu não vou ter tempo de entrar em todas elas, né? Mas nós vamos ver alguns pontos aqui que vai nos ajudar a entender sobre essa questão da incredulidade. Marcos 9:14, a palavra do Senhor diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. 16. E perguntou-lhes aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito que mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaçam. E ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E aí, qual é a resposta do Senhor Jesus diante dessa situação, diante disso que ele estava falando? O Senhor Jesus fala o seguinte, ele diz o seguinte, ele declara o seguinte, ele diz que, versículo 19, e ele respondendo disse: ó geração que incrédula, misericórdia. Então Jesus chamou aquela geração de geração incrédula. E essa palavra, irmãos, é uma palavra muito atual na vida de muitas pessoas. A incredulidade, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de crer, de acreditar, de confiar em Deus, irmãos, é nítido, né? Nessa pandemia, me perdoe, tá, eu falar isso que eu vou falar agora, cá, por favor, cada um veja a sua situação. Mas nessa pandemia, a gente vê claramente, irmão, a incredulidade de muita gente. Tem uma pessoa que falou para minha esposa, que disse, né, que o coronavírus se converteu. Então, por isso que as pessoas não estão vindo na igreja. Porque todo mundo acha que o vírus está dentro da igreja. A pessoa não tem problema de ir no shopping, não tem problema de ir no supermercado, nem no banco. Ela não tem problema de ir num monte de lugares. Ela só não vem na igreja. Mas qual é a realidade? Me perdoe, tá? Mas a realidade era que tinha muita gente dentro da igreja, irmão, que não era convertida. Tinha muita gente dentro da igreja que apenas, irmão, ela visitava a igreja, mas ela não habitava aonde Deus esconde. Ela não tinha o Senhor Deus como seu verdadeiro Salvador, como seu verdadeiro libertador. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja religiosa. Muita gente dentro da igreja, irmão, que não acredita no poder de quem? De Deus. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. E o Senhor Jesus tem falado justamente isso. Ó geração incrédula. Se a gente for, marque aí, por favor, tá? Vamos lá para Marcos 6, versículo 6, por favor. Marcos 6, versículo 6. Vamos entender um pouco disso aí, de Marcos 6, versículo 6. O que é que diz Marcos 6, versículo 6? A palavra do Senhor diz para nós aqui o seguinte, Marcos 6, versículo 6. E estava admirado da incredulidade de quem, irmão? Deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, observe bem que a incredulidade era uma coisa comum. Mateus 13, versículo 58, por favor. Mateus 13, versículo 58, por favor. Mateus 13, versículo 58. E não fez ali muitas, o quê? Maravilhas
Por causa de quê? Da incredulidade deles. Olha só. Então a incredulidade impede o Senhor Jesus de quê? De agir. Romanos 3, versículo 3. Por favor. Romanos 3, versículo 3. O que é que diz Romanos 3, versículo 3? Ele diz o seguinte: pois que, se algum for um que, irmão, incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Será que vai aniquilar? Versículo 4, eu não posso deixar isso sem resposta, né? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem o que, irmão? Mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, irmão, a incredulidade, a gente pensa que não, mas infelizmente é algo bem comum na vida de muitas pessoas, né? Infelizmente a incredulidade tem feito parte na vida de muita gente, meus irmãos. Hebreus 3,13, por favor. Hebreus 3, versículo 13. Vamos lá, um pouco mais aqui, vamos ver. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano de que, irmão? Do pecado. A gente tem que aprender, irmão, a estar sempre na palavra, estar sempre nos alimentando, estar sempre buscando a comunhão com Deus. Vai para o versículo 14, por favor, meu amado. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de quem? De Cristo. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, a confiança é tudo. Porque senão, aí do versículo 14 pula para o versículo 19. Porque senão, preste bem atenção. E 3:19, certo? E vemos que não puderam entrar por causa da sua, o que, irmão? Incredulidade. É porque, se você ler todo o contexto, né? Muitos não vão entrar, muitos não vão participar, por causa de quê? Da incredulidade, meus irmãos. Não participa das bênçãos do Senhor Jesus, não participa de tudo que o Senhor Jesus tem para nos dar. Volta para Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, 20 fala do nosso pai da fé, Abrão, que se tornou o grande pai, Abraão, né? O nosso pai na fé, chamado Abraão, preste bem atenção no que está escrito aqui. E não duvidou da promessa de Deus por o que, irmão? Incredulidade. Meus irmãos, marca aqui, por favor, 2 Coríntios 1:20. A gente vai voltar para aí, tá, meu amado? 2 Coríntios 1:20. O que é que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20? A palavra diz: porque todas quantas promessas existe de Deus, são nele o que, irmão? Sim, por ele o que? O amém, para a glória de Deus por nós. O nosso pai na fé, ele creu, ele acreditou. Claro que já expliquei sobre isso. O primeiro a acreditar foi o próprio Deus, mas depois Abraão tomou posse da bênção, acreditou. O que Deus quer e o que Deus espera de mim e de você é que nós também venhamos tomar posse da bênção, é que nós também venhamos acreditar, confiar e crer, irmãos e meus amados, naquilo que o Senhor Deus tem falado ao nosso coração. Nós não podemos deixar nem permitir que o diabo nos engane, que o diabo nos tire de todas as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Continuando, vamos lá, Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado em que? Na fé, dando glória a Deus. Então, volta lá, Marcos 9, versículo 19. Então, Jesus viu que a situação ali estava ruim, porque a incredulidade estava reinando. As pessoas não tinham aquela fé real, aquela fé consciente, aquela fé verdadeira. Continuando aqui o texto sagrado, tá? Vamos lá. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Isso aqui é muito sério. Até quando estarei com quem? Convosco. Vamos voltar para o nosso início, meu amado. 2 Coríntios 4:4.
Por que ele fala isso? Até quando estarei convosco? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o diabo tem tirado das pessoas, irmão, a fé, a comunhão com Deus, a certeza da vitória. Quantas pessoas um dia estiveram na igreja e hoje não estão mais? Quantas pessoas estão desviadas, afastadas? Quantas pessoas elas sempre colocam Deus em segundo plano? Quantas pessoas acreditam muito mais nas mentiras do diabo do que nas verdades do Senhor Deus? Quantas pessoas não estão agindo de acordo com a palavra? A palavra diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E as pessoas não estão. A palavra do Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, que ele vai o quê? E eu te livrarei. Mas quantas pessoas não estão sendo livres? O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Então, meus irmãos, vamos voltar. Marcos 9, versículo 19. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Jesus mandou trazer o menino. Versículo 20. Preste bem atenção. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Então vamos lá. Deixa eu dar para você essa nuance da batalha espiritual para que você possa entender. Observem bem que Jesus chama. E quando Jesus chama, no lugar da coisa melhorar, ela piora. Aí você às vezes não entende: pastor, não estou entendendo. Eu estou vindo na igreja, eu estou orando, eu estou me consagrando, eu estou me libertando, e as coisas estão piorando. Cada vez mais tem pessoas que brigam comigo, que fica irritada comigo, a coisa vai... Tudo isso, irmão, é estratégia do diabo para te tirar a paz. Tudo isso é estratégia do diabo para que você não desfrute da vida abundante que Deus tem para te dar. Tudo que o diabo quer é que você desista de Jesus, é que você não se coloque, é que você não venha para a presença de Deus, né? O diabo está reinando na tua vida, roubando, matando, destruindo. Quando a presença de Jesus chega perto de você, quando você é cercado pelo poder de Deus, né? Aquele mal que está ali, ele sabe que ele vai ser exterminado. Ele sabe que o reinado dele vai acabar. Ele sabe que ele não vai ter mais poder sobre você. Então, o que é que ele faz? Ele dá a última cartada dele, ele dá o blefe. Ele faz aquela agitação, ele faz aquela situação para que tentar te demonstrar que não adianta você ir para a presença de Jesus. Infelizmente tem muita gente que assim acontece. Quantas pessoas, vamos lembrar daquele homem demoniado dos Gadarenos, legião de demônio, estava lá as pessoas, os porcos estavam lá. Irmão, aonde tem demônio tem problema. Olha esses locais, preste atenção nos locais que tem centro de macumba, esses locais, preste atenção nesses locais onde tem algo, irmãos, que o inimigo está ali agindo. Veja que aquele lugar não consegue desenvolver, não consegue crescer. Por quê? Porque a missão do diabo é roubar, matar e destruir. Então, observem bem. Os demônios pediram para que fosse para os porcos, Jesus permitiu. Aqueles porcos se lançaram no precipício, morreram. Irmão, você preste atenção. Você tem uma manada de quase 2.000 porcos. De repente, quando você sabe, a tua manada foi toda embora. Acabou. O que é que os porqueiros fizeram? Mandaram Jesus ir embora da região. Eles, no lugar de buscar em Deus a bênção, para que Deus multiplicasse, triplicasse, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, eles não. Eles mandaram Jesus embora. Então tem muita gente assim. Ele vem para a presença de Deus, no lugar da coisa melhorar, ela piora. Ele diz: não vou ficar mais na presença de Deus.
A presença de Deus está sendo nociva para mim. A presença de Deus não está sendo boa. A presença de Deus não está sendo benéfica. Então tem muita gente que nessa situação, que ele começa a agitar com violência, o endemoniado revolvia se espumando, né? Aqui parece bem com um ataque de epilepsia, né? Então, tem muita gente aqui que desiste. Versículo 21, Jesus começa a tratar não o problema, mas a raiz do problema. O maior problema nosso é que nós muitas vezes estamos tratando do efeito, mas não estamos tratando da verdadeira causa do problema. E nós temos que orar a Deus. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais profundo sobre isso, né? Orar a Deus, irmão, para que Deus nos mostre a causa. Porque se Deus nos mostra a causa, erradicada a causa, tirada a causa cortada, o efeito não vai vir. A palavra do Senhor diz aqui, e perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde que? Desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então observe, irmão, que o problema não começou naquele momento. O problema já era antigo. A situação já vinha vivenciando há muito tempo. Versículo 23, o que é que Jesus diz para ele? E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível a quem, irmão? Ao que crê. Olha aqui o que nós temos que viver. Não é incredulidade, é o crer. Não é o deixar de acreditar, é o acreditar, é o confiar, é o crer. Então, Jesus é bem claro que tudo é possível ao que crê. O que é que aconteceu? Versículo 24, aquele pai diz o seguinte, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Esse creio, Senhor, é o creio de muita gente. É o creio da boca para fora. Porque na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, na hora da situação, geralmente faz tudo ao contrário da palavra de Deus. Geralmente a pessoa demonstra claramente que ela não confia no Senhor. O que é que diz aqui o texto sagrado? Ajuda a minha o quê? Incredulidade. Vamos voltar um pouco. Vamos para o versículo 22. Aliás, vamos para o versículo 21. Versículo 21. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse, desde a infância. Versículo 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então, o que é que Jesus estava fazendo aqui? Fazendo aquele pai pensar. Fazendo aquele pai ir lá atrás, identificar a raiz do problema. Estão lembrados que Jesus falou? Ó geração que? Incrédula. Então, em algum momento lá atrás, aquele homem era para crer em algo que Deus estava dirigindo ele e ele deixou de crer. Essa falta de crer em Deus trouxe problemas para o seu filho. Então Jesus estava identificando e fazendo aquele homem identificar a raiz do seu problema. Por quê? No versículo 24, aquele homem, depois da pergunta do Senhor Jesus, da afirmação do Senhor Jesus, dizendo que tudo é possível ao que crê, no versículo 24, aquele homem fala a verdadeira situação, ajuda a minha incredulidade. Mas antes de ele falar a verdadeira situação, ele foi religioso igual a muita gente, que fala as coisas da boca para fora. É aquele negócio, a gente faz a oração da fé, e diz para a pessoa, faz o que não podia fazer, a pessoa ela fica lá do mesmo jeito. Ela orou por orar, mas ela não acredita que Deus pode curar ela. Às vezes a gente fica 5, 10, 20 minutos, fica às vezes até chato. Mas só que é uma guerra espiritual. Deus falando no nosso coração que Ele fez um milagre, e a pessoa que recebeu o milagre está nem aí com nada. Olhando para cima, parece que não é com ela.
Aí depois de muito tempo, pastor, foi comigo. Eu estava com esse problema e não é que saiu. Quer dizer, a incredulidade impera de muita gente. É o Deus desse século, é o diabo, é o Satanás. É aquele que quer roubar você, matar você, destruir você. A palavra do Senhor diz que quando esse homem fala a verdade, quando esse homem confessa o seu real problema, a sua real dificuldade, a palavra do Senhor diz, versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e o quê? E surdo. Opa, vamos parar aqui. Aqui é muito importante. Mudo e surdo. Quando a gente volta, vamos voltar lá para o versículo 17. Versículo 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito que mudo. Está vendo? A gente só vê por parte, irmão. Na guerra espiritual, a gente não consegue ver todas as coisas. Por isso, para isso, nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus Cristo. A gente precisa do discernimento espirituais, é um dos dons espirituais. Se você não é uma pessoa que recebeu ainda o batismo no Espírito Santo, se você não é uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, não cumpriu o mandamento e for batizado, se você não nasceu ainda da água e do Espírito, você vai ser uma pessoa igual a esse homem, vendo as coisas por parte, não vendo o todo. E tem muita gente assim, ela ora por uma parte do problema, e muitas vezes aquela parte que ela orou é resolvido, mas só que o problema é maior, mas ela não tem uma comunhão com Deus, ela não consegue enxergar mais do que aquilo que ela está vendo, porque ela só consegue enxergar o óbvio, ela não consegue enxergar na dimensão espiritual, porque ela não tem uma profundidade com o Senhor Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Então é importante, irmão, que a gente busque do Senhor. Ele diz aqui, tem um espírito mudo, mas no versículo 25, por favor, o espírito não era apenas mudo, ele também era o que, irmão? Surdo. As consequências na vida daquele garoto eram muito maiores do que o pai estava imaginando. E muitas vezes nós não temos dimensão do que o diabo está fazendo, roubando, matando e destruindo muitas pessoas que estão do nosso lado. E o que é que nós temos feito? E muitas vezes até está agindo na nossa vida. Quanto de nós, irmão, deixamos de receber certas coisas? Meus irmãos, eu já tenho um tempo de caminhada com o Senhor Deus, tá? Mais de 20 anos. E muitas vezes eu olho para trás e aprendo com os meus erros. E vejo que muitas coisas eu deveria ter feito diferente. Mas eu não tinha a experiência, eu não tinha a visão, eu não tinha a comunhão como deveria ter, né? Então, é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. E a gente vai sendo por Deus, eu acho lindo, né? Só deixa eu abrir aqui um parênteses que eu quero ajudar você. 1 de Pedro 5,8, a palavra do Senhor diz que eu e você devemos ser sóbrios, que eu e você devemos vigiar, porque o diabo, ele é que é o verdadeiro nosso adversário. Ele anda em derredor, ele começa a bramir como leão, ele busca quem possa o que, irmão? Tragar. Quem é que ele vai tragar? Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que não têm entendimento, aqueles que ele consegue roubar a palavra, né? O versículo 9 diz que nós temos que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Porque a Bíblia é um livro tão atual? Porque os problemas são o mesmo, e a solução também é a mesma, meu irmão. É o diabo roubando, matando, destruindo, e Jesus te dando vida e vida com abundância. Por isso que a Bíblia é tão atual. Aí o versículo seguinte diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco. Por que você padeceu um pouco? Pela falta de conhecer e saber, né? Meu povo foi destruído
pela falta do conhecimento. Então nós padecemos um pouco porque somos incrédulos, porque não acreditamos, porque não temos uma comunhão com Deus como deveríamos o que, irmão, ter. Então depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos o que, irmão? Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meu amado, isso daí, até a gente ir para a glória, ou até Jesus voltar, todo dia, toda hora, todo instante. É por isso que você tem que meditar na palavra de dia e de noite. Eu às vezes fico meditando, né? E, por exemplo, tem muita gente que acha algumas partes da Bíblia chata, né? Quando a gente vê aquelas genealogias, né? A gente vê fulano, gerou ciclano, gerou beltrano, gerou não sei o quê, papapá. Mas aqui dali me mostra o quê? Me mostra como o nosso Deus é um Deus de multiplicação, um Deus de crescimento, né? A gente vê, era só Abraão, sem ninguém. Um homem estéril, aliás, um homem casado com uma mulher estéria. Um homem que não tinha nada. Um homem que levou 25 anos para que o filho da promessa fosse gerado, para que o milagre acontecesse. Depois vem o milagre, Isaac. Isaac nasceu. E aí Isaac casa. Quando Isaac casa, também o que? Dificuldade. A sua mulher também não gerava nada. E aí ele começa a orar. 20 anos, meus amados, orando. 20 anos. O pai passou 25. Ele já diminuiu 5, olha. Aumentou mais a fé dele, né? Mas 20 anos para que o milagre acontecesse. Aí nasce 2 de uma vez, né? Nasce Esaú e Jacó. Mas dos 2, só ficou Jacó, né? E Jacó não tinha aquela comunhão perfeita com Deus ainda, né? Usou de algumas coisas, mas vamos deixar para lá. E Jacó vai. E aí Jacó vai, o irmão quer matar, a mãe e o pai mandam Jacó para bem longe. E aí Jacó chega, se engraça com a moça, é enganado, depois consegue, e aí Jacó começa a gerar filhos. E aí começa. E de repente, quando você vê nas genealogias, né, é 50 mil da tribo de Canto, é 60 mil da sei quem, é 100 e pouco sei quem, é 600, é 3 milhões, é 10 milhões e por aí vai. Então a gente vê, irmão, o crescimento que Deus quer. Meu irmão, minha irmã, olhe para você. Talvez você se veja agora tão pequenininho. Talvez você se veja igual, está lembrado daquela viuvinha que o marido morreu, que foi ao profeta Eliseu, dizendo: Senhor, eu não tenho nada, eu tenho apenas uma botija de azeite. O que aconteceu com Deus e com aquela botija? Ela encheu todos os vasos que ela conseguiu pegar. Enquanto ela tinha vasos, tinha azeite. Quando acabou o vaso, acabou o azeite. Mas a provisão foi tão grande que Deus mandou ela pagar a dívida e viver do resto. Ela ia viver do resto. Olha que Deus de providência. Então você diz aí: ô pastor, eu não tenho nada, eu sou tão pequenininho. Fique em paz. Faz o que Deus está te mandando e você vai ver as multiplicações que o Senhor Deus vai fazer na sua vida. Porque é Ele que vai te aperfeiçoar, é Ele que vai te confirmar, é Ele que vai te fortificar, é Ele que vai te fortalecer. Às vezes a vaidade nos acompanha. Deus sabe como tirar a vaidade. Às vezes a altivez nos acompanha. Deus sabe como tirar a altivez. Às vezes a gente é aquela pessoa muito humilde. Deus sabe levantar o humilde. Às vezes é aquela pessoa muito lá para cima. Deus sabe dar um tombozinho e a pessoa cair e voltar sendo humilde, né? Deus sabe como fazer as coisas. Porque, para complementar, versículo 11, o que é que diz aqui? A Ele, a mais ninguém, somente a Ele, seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Deus pode usar quem Ele quiser, mas por trás de qualquer pessoa que está usando, é Ele. É Ele que está te abençoando. Então, voltando ao versículo Marcos 9, 25, voltando ao versículo 25, o pai só tinha visto que o menino tinha um espírito mudo.
Mas Jesus disse, a situação mais grave ainda é mudo e surdo. Então, Deus sabe, irmão, todo o problema, toda a causa do problema. Se coloque diante de Deus, abra o coração para Deus, busque dele. E aí o que aconteceu? Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo 26, por favor. E ele clamando e agitando com o quê? Com violência. Olha aí, mais um showzinho. Vocês estão lembrados? Do versículo 20. Versículo 19, vamos voltar ao versículo 19. Versículo 19. E ele respondeu e disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei. Jesus pede para trazer o menino. Versículo 20, o que aconteceu? E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Agora, versículo 25, o que é que nós estamos vendo? Versículo 25, Jesus mandando, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. 26, mais um showzinho, né? E Jesus vendo, 26, por favor. E ele clamando e agitando com o quê? Com violência. Então, mais um showzinho do inimigo. O inimigo tentando aí aprontar, tentando criar dificuldades, tentando criar problemas. O inimigo é sempre assim, irmãos. O inimigo sempre quer roubar você, matar você e destruir você. O inimigo está sempre querendo, irmão, fazer com que você seja uma pessoa derrotada ou derrotista. Então, ele clamou, ele agitou com violência, mas ele o que, pessoal? Saiu. E é isso que você tem que entender. Quando a gente está diante do Senhor Jesus, o inimigo sempre sai. O inimigo não permanece. E saiu. E ficou o menino como morto. As coisas velhas passaram, tudo se faz o quê? Novo. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas o que acontece? Versículo 27. Mas Jesus tomando pela mão. E aí isso é lindo, irmãos. Isaías 41, versículo 13. Olha o que é que diz Isaías 41, 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu, irmão, que eu te ajudo. Permita que o Senhor Jesus pegue na tua mão. Permita que o Senhor Deus pegue pela tua mão. Porque quando a gente é liberto, quando a gente sai das garras do diabo, a gente fica meio como morto. Eu fui uma pessoa desenganada pelos médicos. Eu fui uma pessoa que perdia a esperança. Mas Deus esteve comigo. E Deus pegou pela minha mão. E eu recomecei com Jesus. Porque quando eu vim para Jesus, não tinha mais nada, meus irmãos. Não tinha mais nada. Estava ali completamente um zero à esquerda. E devagarzinho Deus foi fazendo a minha vida, foi fazendo, me fazendo. E eis-me aqui. E Deus tem me dado muito mais do que eu tenho pedido ou que eu tenho pensado. Esse é o trabalhar de Deus. Então, versículo 26 lá, por favor. 26, Marcos 9, 26. E ele clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que nos não podemos nós expulsar? Irmão, isso é uma pergunta que muita gente se faz, né? Por que nós não podemos expulsar o mal? Porque às vezes o mal está na nossa vida. Sabe por quê? Olha a resposta de Jesus, 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser o quê? Oração e jejum. Intimidade com Deus. Dependência de Deus. Quebrantamento do seu eu, daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Total dependência de Deus. Quando a gente é totalmente dependente de Deus, quando a gente busca a comunhão com Deus, quando a gente busca a intimidade com Deus, as caixas de demônios saem. O mal não prevalece. Você se torna uma pessoa mais do que vencedora. Vamos orar? Vamos clamar ao Deus para que essa incredulidade saia da sua vida, para que nenhum mal permaneça sobre você. Abra o coração agora. Você está no altar do Senhor. Os irmãos estão na igreja, vão ficar de pé, por favor. A palavra já falou o coração de vocês. Deus já mostrou o que quer fazer.
Senhor nosso Deus e amado Pai, em Tua presença eu coloco a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu apresento este povo que clama, meu Deus, o Teu santo poder, que pede a Tua ajuda, que diz: Senhor, eu necessito do Teu poder na minha vida. Então, meu Deus, desça fogo dos céus e queime do alto da cabeça até as plantas dos pés. Seja repreendido toda a obra e toda a ação do diabo. Essa pessoa que foi vítima de obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja, trabalho feito, trabalho mandado. Essa pessoa que foi vítima de toda a ação que o diabo tem lançado para roubá-los, matá-los e destruí-los, em o nome de Jesus, eu repreendo, eu amarro, eu acorrento, eu desligo, eu quebro, eu paraliso as ações do inferno. Eu determino que toda e qualquer ação do diabo caia completamente por terra. Pai, se essa pessoa é vítima, Senhor, de uma ação do diabo, caia por terra. Levanta as mãos aos céus e diga assim comigo: Senhor Deus, se eu fiz algum pacto com o diabo, com Satanás, consciente ou inconsciente, em o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse pacto, essa aliança com o diabo, com Satanás, ela é quebrada em nome de Jesus. Levanta as duas mãos ao céu e diga: Jesus, eu coloco a minha vida na tua presença e eu peço, meu Senhor, me dê visão espiritual, me ajude a orar, não pelo efeito, mas pela causa. Me mostra a causa dos meus problemas, para que os meus problemas caiam por terra, em o nome de Jesus Cristo. Pai, esse povo agora começa a orar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai mostrar a esse homem, essa mulher, a causa dos seus problemas. E essa pessoa vai orar para que essa causa caia por terra, para que esse mal caia por terra, para que esse mal não prevaleça. Meu Deus, visita a família, visita as vidas que essa pessoa tem orado, visita a vida dela, meu Pai. Eu repreendo a dor, a causa da dor, a doença, a causa da doença, o mal, a causa do mal. Meu Deus, eu repreendo todo o desemprego, a amarração financeira. Eu repreendo toda contenda, briga, desavença, toda a obra do diabo, tudo aquilo que veio do inferno para roubar, matar e destruir na vida desse homem, dessa mulher, toda a ação do inferno sobre este homem, essa mulher, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam e saiam e não volte nunca mais. Meu Deus, que este homem, esta mulher possa desfrutar da vida abundante que só o Senhor Jesus tem para dar. Que as bênçãos sejam derramadas. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, tome posse da sua bênção, sente-se em nome de Jesus. Deixa o pastor José terminar aqui com o povo aqui das mídias digitais e depois termina aqui com vocês aqui na igreja. Meus amados, deixa eu pedir ajuda para vocês a essa obra. Não seja uma pessoa incrédula, mas acredite. Deus disse, a única parte da Bíblia que Deus manda fazer prova dele é quando a gente devolve nossos dízimos, nossas ofertas. Então seja fiel, para que Deus possa abençoar você. O nosso CNPJ, se você tem, eu vou te dar conta de 5 bancos: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander. Se você tem algum banco fora esses, você anota o CNPJ, tá? Eu vou dizer aqui rapidinho, ou você tira um print, ou depois no final, quando está disponível aí, você volta essa mensagem para o final, dá uma pausa e anota o que você precisa. CNPJ 30.902 803 000100. Banco Bradesco. O Banco Bradesco, a nossa agência é 3378 dígito 2 e a nossa conta corrente é a 51238 dígito 9. 51238 dígito 9. Banco do Brasil, a agência é o 0472 e a conta corrente é
56098, dígito 7. 56098, dígito 7. Caixa Econômica Federal. A agência é o 0221, e a conta corrente é 772627, dígito 5. 772627, dígito 5. Itaú é o próximo. A agência 0406 e a conta corrente é 76526, dígito 3. 76526, dígito 3. E agora Santander, a agência é 3795 e a conta é 013 00 23 92, dígito 4. 013 00 23 92, dígito 4. E aí nós temos a lotérica. Você pode ir em qualquer lotérica, ou mesmo nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica, e ali bater lá no local que tem convênio, e aí você inserir o código do nosso convênio, que é o 3091 2065. Aí vai aparecer o Show da Fé, você faz a sua doação e vai para o Show da Fé e vem para a nossa igreja, tudo para a glória do Senhor. Meus amados, fazendo tudo isso, você manda o seu comprovante para o DDD 81 e o nosso telefone é o 3090 3300. 3090 3300. E que Deus abençoe vocês. O pastor Josailton Batista vai ficando por aqui. Um forte abraço, seu amigo de fé. Meu amado, minha amada, não seja uma pessoa incrédula, mas acredite no Senhor Jesus. Um forte abraço.